Olá! 2021 começou, meu povo! E nossa primeira live de 2021 é agora, com ela. Hoje nossa convidada, que vai estar contando um pouco da história de vida dela, é a Juliette. Eu chamo ela de Julie. Os mais íntimos é Julie, né, Julie? Vem comigo, vamos saber um pouquinho da história dela? Já vamos convidar ela aqui para bater um super papo. Ela que tá num lugar super especial. Nós vamos ouvir ela. Deixa eu colocar. Olha ela! Olá, pessoal! Deixa eu já arrumar a câmera aqui. Pronto! Julie, tudo bem? Tudo bem, Vivi? E com você? Tudo bom? Olha, gente, olha onde ela tá. A gente tá assim no escritório, né? Na live. Olha onde ela tá, que delícia. Já transmitindo uma paz maravilhosa. Ei, beleza. Quem é Você tá me bichinho de ouvindo mar bem? não pode começar o ano em outro lugar, né? Verdade. Tá me ouvindo bem, Julie? Tô sim. E você? Tá me ouvindo bem? Também. Tá um pouquinho de vento, mas eu tô conseguindo ouvir. Tá, Bom, você tá confortável aí? Dá pra gente conversar tranquilo? tranquilo. Cadê o pôr do sol? Já mostra pra gente aí, porque eu tô vendo que apareceram umas nuvens. Então, pois é. Apareceram umas nuvens, mas eu acho que daqui a pouquinho vai ficar bonito. Todo dia tá ficando bonito. Ah, só de estar aí já é lindo, né? Bom, vamos lá então, Júlia. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de você abrir aí sua vida e contar a sua história um pouquinho pra gente, tá? Agradecer a oportunidade de aceitar o convite, né? De me contar a sua história. Você pelo convite. É sempre uma oportunidade que a gente faz, né? Para as pessoas conhecerem. Eu amei. Júlia, eu acho que a gente vai ter que sair um pouquinho daí, que tá um pouquinho, eu acho que tá atrapalhando Muito um pouquinho o forte? vento. O Tá bom. vento. Espera só um pouquinho. Vamos ver se a gente encontra um Vamos lugarzinho fazer que um tem um teste. pouquinho de menos vento. Não tem problema, só Qualquer de coisa, vento depois eu volto faz pra a... cá pra poder mostrar o pôr do sol. Tá bom. Deixa eu ir mais lá pra dentro. Gente, por ela ser bichinho de mar, igual ela fala, ela falou assim, Vi, vou fazer uma coisa bem especial, vou bem na beira da água para vocês terem a oportunidade de ver esse céu maravilhoso, esse mar maravilhoso. Só que por conta do Vê vento, se o já vento tá acaba melhor já o atrapalhando um vento. pouquinho. Já melhorou bastante. A Melhorou? galera aí, se puder avisar pra gente se tá ouvindo bem, agora melhorou bastante. É porque perto do mar tem o barulhinho da onda e tem o barulhinho E do o vento, né? Mais do forte. Aqui, quando eu vento. chego perto de casa, a parede meio que tampa, né? O vento. Aham. Faz um Bom, bloqueiozinho. agora eu acho que tá um pouco melhor. Tá. Qualquer coisa a Vamos gente lá, muda de novo. então. Não tem problema. Bom, Julie, vamos lá então. Vamos contar um pouquinho da sua história aí. Quem é a Julia? Juliette. Como eu falei no início, para mim é Julie. Uhum. Todo mundo na vela me conhece de Julie por conta do nome do meu barco, né? Uhum. Eu fiz uma homenagem pra minha cachorrinha na época que ela faleceu. E aí, hoje em dia, todo mundo me conhece como Julie. Não tem jeito. Laia. Quem é a Julie? Conta para quem tá assistindo a gente quem é a Julie, onde ela nasceu, conta um pouquinho de quem é. Então, eu tenho 31 anos hoje, né? E eu comecei a velejar quando eu tinha 11 aninhos. Eu comecei pelo Projeto Grael, eu sempre estudei em escola pública. E logo depois que o Lars sofreu o acidente, né, lá em Vitória, já tinha já o Projeto Grael em funcionamento em Niterói. E aí o prefeito de Vitória, na época, Vitória Espírito Santo, né? Esqueci que a gente tá. Você é de Vitória. Você Vitória, nasceu em capital do Vitória. Espírito Santo. Na verdade, eu nasci em Santa Catarina, minha mãe é de Santa Catarina. Uhum. Eu nasci lá, mas com 3 meses de idade a gente veio para Vitória, com meu pai, né? Entendi. Então vocês consideram uma capixaba nata. Porque desde bebê, né? O meu vínculo todo foi com Vitória, assim. Eu tenho um carinho super especial por Santa Catarina, porque a família da minha mãe toda é de lá. Mas, assim, eu sempre defendi o Espírito Santo, né? Como atleta, eu sempre sempre defendi a bandeira do Espírito Santo. Então, eu sou praticamente capixaba, né? Eu tenho o título de cidadã espírito santense, inclusive. Ganhei, né? Há uns que a gente vai 3 chegar anos lá. atrás. Então eu já sou oficialmente capixaba.
Mas, Entendi. então, é isso, assim. Aí, na época, o projeto de Grael, da família Grael, já funcionava em Niterói há 3 anos. E aí, naquele O acidente que que o que é o Lars teve em Grael, Vitória... então? Conta pra gente, porque eu não sei o que é o Grael. Quem tá assistindo não Então, sabe o que que é o Grael. é porque o projeto... Quem é o Lars Grael? É. A família Grael é uma família muito multicampeã, né? Pelo Brasil. A Martine, que é a sobrinha do Lars, por exemplo, é a atual medalhista olímpica, né? Pelo Brasil, na classe 49, que é um outro barco, né? Diferente do meu. Então, é uma família de multicampeões. Então, são 3 irmãos. E aí eles criaram o Projeto Grael lá em Niterói. 3 anos após a criação do Uhum. Projeto Grael, que eu já vou explicar direitinho como é que funcionava aqui em Vitória, o Lars acabou Uhum. sofrendo um acidente enquanto velejava na cidade de Vitória. E ele acabou, enfim, perdendo uma das pernas. Foi um momento muito complicado para a família inteira. E o prefeito de Vitória, na época, ele tinha uma política, né, muito forte de esportes na cidade. Várias escolinhas de esportes diferentes dentro da cidade. E aí ele Uhum. propôs para a família que trouxesse a sede, uma subsede para a cidade de Vitória também. E Uhum. aí a família aceitou na época. Como é que Entendi. funcionava o Projeto Grael em Vitória? Era um projeto que tinha parceria com a prefeitura. Então a prefeitura de Vitória, elas selecionavam, faziam um sorteio entre as escolas municipais, e uma equipe do Projeto Grael ia nessas escolas apresentar o Optimist, que é o barco para criança, que é de Uhum. 6, mais ou menos, 6 anos até 15, né? E aí essas crianças se inscreviam no projeto e a escola, ela selecionava essas crianças para começar a aprender a velejar. Então o Projeto Grael em Vitória tinha essa política, né, de ensinar a criança a velejar e alguns conceitos, né, de mar, tinha educação ambiental, tinha um pouquinho de marcenaria náutica também, mas era bem isso mesmo, velejar, né, esporte, Uhum. uma atividade física. Eu acabei entrando no Projeto Grael, quis me inscrever, porque na época eu participava de tudo mais um pouco. Igual você falou que foi quando você começou a ter acesso com o barco, mas o primeiro esporte que você teve contato já foi a vela? Não, eu já tinha feito, já fazia balé há muito tempo, fiz natação, na escola eu participava de tudo um pouco. Eu sempre fui uma criança muito ativa, assim, sabe? De fazer, muito Uhum. curiosa, né? Então eu participava de tudo um pouquinho, assim. A Uhum. vela eu não sabia nem o que era, na verdade, né? Eu entrei muito na curiosidade mesmo, de ver o que era, né? Na praia. Eu sempre gostei muito de mar, né? Desde Uhum. criança. Apesar de nunca ter tido um contato, né? De família, assim, né? No esporte. Mas alguma coisa me chamou a atenção e eu falei que eu queria participar. E aí eu Uhum. comecei a velejar lá, e eu participei de 3 períodos, né? Que era o nível, no Projeto Grego aqui de Vitória, era o nível básico, avançado e nível regata. E aí cada período durava 6 meses, igual a faculdade mesmo. Uhum. Só que o Projeto Grael também tinha uma parceria com o Yacht Clube do Espírito Santo. Então, o técnico da equipe do Yacht Clube, ele acompanhava a gente durante algumas aulas, né, no Projeto Grael. E aí, quando a gente completava esse ciclo todo, né, de 1 ano e meio, mais ou menos, ele escolhia 2 crianças da turma da manhã e 2 crianças da turma da tarde para continuarem velejando, e só que pela equipe do Yacht Clube. Então a gente começava a competir mesmo. Era uma outra visão, né? Era treinamento mesmo, não era aulinha só, né? De escolinha. Uhum. Então você ganhava um equipamento mais para regata, você já participava de campeonatos. Então foi aí que eu virei atleta, que eu falo, né? Que a minha formatura foi dia Uhum. 12 de julho de 2002. Que no caso foi a primeira oportunidade que você teve, então, você considera essa a primeira oportunidade que você teve de velejar? Na verdade, não a primeira oportunidade de velejar, porque eu já velejava no projeto, né, Uhum. Grael. Mas Mas profissionalmente, como atleta, como foi aí atleta. que eu fui vista como atleta pela primeira vez, vamos dizer assim, né? Eu fui escolhida Uhum. numa turma grande para fazer parte da equipe do Yacht Clube e participar de campeonatos. Foi aí que eu Uhum. comecei a competir. Então, por isso que eu falo que eu tenho 18 anos de atleta, né? Eu sempre comemoro no dia 12 Aham. de julho, porque é Aham. quando eu virei atleta, eu brinco, né? Eu virei atleta Aliás, na foi aí que dia. você descobriu o amor pela vela? Eu descobri o amor ao longo das aulas do projeto, né? Quando eu comecei a É pegar o barquinho e ir mesmo. pro mar, então Não eu já foi comecei a tipo assim, gostar. o primeiro contato, tipo, pegou o barco e falou, uau, amor à primeira vista. Foi Não, eu o gostei, contato eu gostei. contínuo.
Exatamente, porque era tudo muito diferente, né, da minha realidade, assim. Eu Uhum. nunca tinha tido contato com náutica, né, de uma maneira geral. Uhum. Então a gente começou a ter as aulinhas, então não foi a primeira aula que a gente foi para o mar, então a gente teve que ter uma noção básica em terra ainda. Então, assim, foi aos Uhum. poucos foi me conquistando. E aí, quando a gente descobriu que tinha essa possível continuidade no Yacht Club, aí eu comecei a me dedicar mais aos treinos, a estudar pelas provas, porque tinham várias provas durante as aulas, né? Tinha prova Uhum. da capitania, teve muita coisa durante esse 1 ano e meio, né, no Projeto Grael. Uhum. Então foi aí ao longo disso que eu fui gostando e vendo que, opa, eu quero isso, né? Então eu Olha, fui por estudando. exemplo, eu, por não morar em cidade de praia e ter os acessos, né? Que eu sempre tive à praia quando vai final de ano, feriado e tudo mais, né? Como a maioria dos paulistas no Brasil. Eu já não sabia que existia escolinhas de vela. Eu achei que fosse mais para adulto isso. Mas não, Não, existe sim escolas, tipo assim, ó, os papais que estiverem assistindo e quiser levar os filhos para conhecer, né? Porque na verdade a pessoa só vai descobrir se ama aquilo, só vai descobrir se tem aquilo no sangue se ela tiver aquele contato e começar né, opa, começou numa aula, pô, gostei, igual muitas bailarinas que começam com o balé. Aí gosta, aí vai para o mundo da dança, né? Então tem que ter o contato. Então existem escolinhas que fazem esse processo de ensinar e tudo mais. Olha, a gente está com presença internacional aqui da Lu, minha amiga da nossa, Itália, ó. Já mandou um tchau ali. Tchau, Lu. tá. Tchau em Não, na italiano verdade, é oi. ok. Tchau é oi em Então é oi. italiano. Aham. Mas ela é brasileira. Enfim, então existem as escolinhas. Sim, Que é, legal. as crianças, na verdade, elas são aconselhadas a começar no esporte, né? A ter esse primeiro contato Uhum, a partir dos 6 anos de idade. São pituquinhos, são bem uhum. pequenos. E aí tem uma classe específica para eles, um tipo de barco que a gente chama de optimist. Tem campeonatos Entendi. estaduais, né? Enfim, nacionais e internacionais. A primeira vez que eu defendi o Brasil foi no Optimist, no Texas. Foi aí no Texas. Uau, que É no legal. norte-americano. Então, assim, Você tinha é, quantos anos? eu tinha 14. Uau. Comecei a virei atleta com 12. Com 14 Aham. anos eu já defendi a seleção, o Brasil pela primeira vez. Que legal. Então, na verdade, assim, já começa desde criança mesmo. Aí, na Uhum, verdade, no mundo da vela, né, tem vários tipos de barcos que a gente chama de classes, né? A uhum, classe Optimist é a única que tem limite de idade, né? Que vai aí de 6 até 14 anos. Quando você completa 15 anos, você muda para qualquer outra classe e pode ficar para o resto da sua vida. Enquanto você conseguir segurar o barco que você escolheu, né? Você pode uhum. ficar, não tem um limite de idade, sabe? Como é o Só desafio? Igual você está falando agora de segurar o barco. Por quê? Precisa de muita força nos braços? Ou é um jogo de braço com perna? É força? Como depende que muito é? da classe, depende muito do tipo de Uhum, barco, né? O laser, que é entendi. a classe que eu velejo, né? Ele é muito físico. Ele tem que ter uma Uhum, resistência física muito grande. Então, uhum, e é com o corpo todo, né? A gente usa muito a perna, o abdômen, as costas, porque a gente fica igual um pêndulo no barco, né? Tem uma fita dentro uhum, do barco que coloca o pé, e aí você joga o corpo para fora do barco, você fica deitadinho mesmo. O pessoal, depois que uhum, tiver mais curiosidade no meu Instagram, tem vários vídeos, tem a foto da minha tatuagem, que é bem a posição mesmo que eu fico, que a uhum. gente faz mais força. Então, assim, dá para ter uma noção maior, assim, da exigência Ó, o física, né? Ionelli, é o papai da É, meu Julie? pai. Ó, papai, Papai essa é minha acompanhando. campeã sempre. Tenho Mamãe certeza, também já deu um papai? oi aí que eu vi ela passando por aqui. Deu? Não vi. Qual é o nome da mamãe? Alessandra. Alessandra, tudo bem? Não vi. Acaba que passa rápido aqui. Como eu tô É, prestando atenção em você, acaba não vendo. mas eu já vi já Papai, a um. Aí, a mamãe mamãe aí, ó. assistindo. Ah lá, esse pai é Apareceu de novo. puxa-saco. Ah, que Mas, bênção. ó, prima, aí agora tá todo mundo falando Ah, agora. é a Todo mundo prima, querendo um beijo. eba, Beijo pra todo todo mundo. mundo. Que legal. Sejam bem-vindos. E Mas Julie, então é um pêndulo, você usa muito a força do corpo e do braço, então. isso, eu uso o meu corpo, o peso do meu corpo para sustentar a força que o vento faz no barco. Porque se você não segura, o barco vira, né? Uhum. É porque eu tô usando na minha mão, senão eu mostraria para você Aham, a aham, explicação. Mas imagina que essa aqui seja a vela e o barco aham. esteja aqui embaixo, né? Imagina
triângulo. Sim. Sabe? Uhum. Então, quando o vento bate na vela, a tendência da vela é ir para a direção da água e o barco Entendi. virar. É onde você Então, tem você que dar coloca aquele. exatamente onde você faz o tranco com o Eita. corpo. Entendi. Gente, Então, pra por quem não isso tem que ter conhece a Julie força. pessoalmente, me conhece, nós somos. Quanto você tem de altura, Julie? Eu acho que a gente tem quase a mesma altura. 1,66. Não, ela é mais alta. Eu tenho 1,69. É 60. pouca Com coisa, salto a gente chega a coisa. 1,60 e pouco. Não, eu falo assim, porque ela não é tão alta, né? Qual que é a estrutura, entre aspas, exigida para o esporte? Na verdade, quanto mais alto você é pro laser, você faz Hum, menos força, que é física, né? Aqui, ó, entendi. barco, Uhum, polegar, né? E a vela. Então, a vela tende a virar, né? uhum. Vento. Aí Então, é o você corpo. segura aqui para poder você trazer esse barco, para esse barco ficar na direção da água. Então, quanto mais Entendi. alto você é o triângulo, né? Menos Menos força. força você Aham, precisa fazer. Só que aí entendi. você, com treinamento, né? Eu tenho uma equipe que cuida bem dessa parte, né? Que eu consegui apoio e tudo mais. Então a gente Uhum, faz uma preparação física bem intensa para poder eu compensar essa falta de tamanho na força, né? uhum. É Segurando. necessário preparação física, Hoje eu tenho uma alimentação. Como que equipe. é o preparo para É, vela, Julie? o meu preparador físico, né? É o Cássio. A gente faz um treinamento funcional já. Desde que eu entrei no estúdio, a gente ganhou todos os nacionais. Fomos, né, campeão do Uhum, ano, né? Seguidas. 2020 a gente só teve um campeonato, né? Então eu pelo uhum, menos nem tô contando muito, uhum, mas eu sou atual heptacampeã, né? Até 2019 eu sou heptacampeã. Então desde que eu entrei no estúdio a gente começou um treinamento bem específico assim uhum, para vela, né? Fazendo exercícios bem que simulam, né? O movimento na uhum, água, mas então a gente teve esse crescimento bem forte assim, né? Nessa parte física. uhum. Tem a Carol Serra, que é minha nutricionista, então a gente faz um acompanhamento também nutricional. Tem o meu ortopedista, ó, meu fisioterapeuta, que é o Gustavo Pilon. Então a gente tem essa equipe toda que É juntando, porque né, a gente conseguiu aham, suprir essa parte física, né? a E gente foi um ponto sabe, né? forte dentro da nossa. Nós sabemos que para ter uma alta performance no esporte, você precisa se preparar, porque senão vem as lesões também, né? Exatamente. Como é um barco que Então, físico, então é bem importante ter esse acompanhamento certinho, né? Esporte de alto uhum, rendimento, de uma maneira geral, a gente está sempre trabalhando no limite do corpo, né? Então, assim, uhum, você não tem um acompanhamento legal, direitinho, a gente acaba se lesionando e a recuperação é muito mais difícil, né? Demora muito tempo. uhum, Não tem tempo para poder perder, né? Assim, é sempre um campeonato uhum. outro, então tem que estar bem Ô, cuidado. Julie, aquela pergunta que não quer calar, que não sabe, ela é formada em biologia, não é? E Se eu pudesse, tenho... se tivesse que escolher biologia ou velejar, e aí, hein? Menina, graças a Deus, eu não precisei de fazer essa escolha e justamente as duas elas se casam, né? Assim, É mesmo? porque a vela, quando a gente fala em alto rendimento, eu tenho por ano, é porque eu não velejo internacionalmente, campeonatos Uhum, internacionais, por questão de dinheiro mesmo, né? Eu não tenho um uhum, patrocínio que me banque para fazer ciclo internacional. Então eu uhum. fico sempre aqui no Brasil. Participo de campeonatos internacionais quando são realizados aqui no Brasil. Mas fora, eu nunca viajei, a não ser dessa vez de Optimist, No né? 14. Uhum, Que eu fui há muito tempo atrás, 2004. uhum, Então, assim, aqui nacionalmente dizendo, hoje eu velejo 5 campeonatos no ano, assim, sabe? De viagem. E são sempre uhum. feriados, em férias. Então, assim, eu não fico longe da escola, do trabalho. Por isso que eu fiz faculdade, mestrado, né? Comecei o Entendi. doutorado. Então, assim, eu consegui fazer tudo isso muito por conta disso, assim. A minha dedicação aos treinos é um horário que é flexibilizado, né? É claro que tem momentos que eu tenho que me dedicar mais a um do que ao outro, então eu puxo um pouquinho mais Entendi. para um lado, depois eu volto, né? Mas assim, eu sempre Aham, consegui casar muito bem os dois, sabe? Nunca precisei de escolher um ou outro, entendeu? As aham. duas profissões, elas não se excluem. Elas se Muito pelo casam. contrário, né? A educação quando eu estudava, me deu a oportunidade de velejar, que eu comecei através da escola. E o Uhum, esporte deixou eu chegar onde eu cheguei, porque eu não teria conseguido uma faculdade, a faculdade que eu queria estudar, eu não teria entrado, o mestrado eu não teria entrado se não fosse o esporte, né? Foi tudo uhum.
uma junção dos dois, né? Os dois me deram essa oportunidade juntos. Então, ainda bem que eu não preciso escolher os dois, porque eu não conseguiria escolher. Os dois são fundamentais. Julie, agora entrando na questão saúde, né? Nós sabemos que a gente sempre se fala, né? Desde quando a gente se conheceu, a gente sempre se fala em box ali, nos directs da vida, nos WhatsApps da vida. E você me contou desde o início, né, sobre a questão da saúde, quando você descobriu a doença e tudo mais, todo o processo. Eu sempre te cutucava ali. E aí, como é que você tá? E aí, tá tudo bem? Até um dos motivos que eu achei importante a gente fazer a live é para trazer informação para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas sentem alguma coisa e não vai ao médico, não procura informação, né? Então, uma das intenções, né, além de trazer você aqui para se apresentar e mostrar para as pessoas, contar um pouco da sua história, é contar um pouco sobre como foi para você, né, esse momento. Porque você descobriu aí uma questãozinha na saúde rara, né? Então, Sim. conta um pouquinho pra gente o que é que os médicos descobriram, como foi para você, como foi o tratamento, até a questão da pandemia, né? Em 2020, a gente teve aí que ficar em casa, você teve que ficar mais em casa, como que foi tudo isso? Como que foi do início, assim, você descobrir, você teve algum sintoma, você sentiu alguma coisa diferente? O que te levou a fazer exames e que descobrisse? Então, na verdade, o que aconteceu foi assim. Acho que todo mundo, não tem pessoa que se conheça mais do próprio corpo do que a própria pessoa, né? E querendo ou não, o meu corpo é meu instrumento de trabalho. Então, a gente sabe quando tem alguma coisa de errado, assim, né? E em 2000, peraí, a gente tá em 2020, porque eu tenho que associar que ainda não entrou ainda 2021. Em 2019, no campeonato em janeiro, que a gente sempre tem o primeiro campeonato do ano, eles chamam Campeonato Brasileiro, né? Foi um campeonato lá em Niterói. Eu tava ganhando o campeonato, e aí eu machuquei meu cotovelo. Mas assim, aquelas lesões que sempre acontecem em campeonato, assim, sabe? Aí eu voltei pra Vitória, normal, fiz o tratamento. Os exames tinham mostrado que já estava tudo bem, mas eu ainda estava sentindo muita dor no cotovelo, sem muita explicação. E aí, com isso, começaram a aparecer os meus linfonodos, né? Eles começaram a ficar inflamados. O que é normal quando você está doente, quando você tem uma gripe muito forte, quando você tem uma infecção bacteriana, seja o que for, os linfonodos, eles inflamam, porque é o corpo reagindo, né? São os órgãozinhos que produzem as suas células de defesa, ajudam, né, na defesa do seu corpo. Então, só que eu não estava doente. Eu fazia exame e não estava doente, só eles que estavam ficando inflamados. Então, isso daí deu um alerta. A gente começou a fazer exame de sangue, começamos a fazer vários exames, começaram a aparecer algumas alteraçõezinhas. E essas ínguas, né, que a gente tem, íngua aparece no corpo inteiro, mas o pessoal conhece muito como íngua, né, quando fica aquelas bolinhas aqui no pescoço, né? E tinha uma que ficava bem inflamadinha, parecia uma cachumba, assim, sabe? Então foi aí que a gente começou a ir aos médicos, né? No reumatologista e tudo mais, para poder ver o que estava acontecendo. Então a gente ficou uns 6 meses, assim, fazendo exame. Então, os sintomas que eu sentia, eles alertavam para duas possibilidades, assim, né? Lúpus, que é uma doença autoimune também. Eu sentia muita dor na articulação, por isso que meu cotovelo doía muito, né? E linfoma por conta de toda a articulação. Não necessariamente só do cotovelo. Não. Todas as articulações. É porque eu achava que fosse por conta dos campeonatos, dos treinos. Eu não conseguia linkar que isso era um sintoma de alguma coisa, entendeu? O que me alertou foi esse do cotovelo, porque eu nunca tinha sentido o cotovelo. E o cotovelo estava 100% da lesão, né, que tinha tido, mas ele continuava doendo. Então a gente achou muito estranho isso, né? A equipe, né? Tanto o Cássio quanto o meu fisioterapeuta, a gente estava achando estranho, porque teoricamente não tinha mais nada. Tem um ortopedista também que sempre me acompanha, né? A gente já tinha feito todos os exames possíveis, de imagem e tudo mais, estava tudo certo e eu continuava sentindo dor. Então a gente foi começar a investigar por conta disso. E aí esses outros sintomas que foram aparecendo foram direcionando para essas duas possibilidades, que era o lúpus e o linfoma. Então a gente tentou descartar o lúpus, ele foi descartado, e a gente partiu para a biópsia, que foi o meu último grande exame, sim, que foi em dezembro do ano, no caso, retrasado, né, 2019. Aí, 2020, quando eu estava no campeonato lá em janeiro, saiu o resultado dizendo que também não era linfoma. Aí o meu reumatologista, que ele é bem conhecido aqui no estado,
como eu tinha sintomas, né, de lúpus e linfoma, os dois foram descartados, você tem uma doença que não tem um exame específico, mas ela como é que se diz? Ai, meu Deus do céu. A gente fala que é ela quando a gente descarta, né, o lúpus e linfoma. Por conta dos sintomas semelhantes, que é a Kikuchi Fujimoto, que é uma doença super rara. Então... Qual é o nome da doença? Que é o nome de quem descobriu, né? De quem descobriu. Eram 2 pesquisadores, um deles tinha doença também. Então, um ficou estudando o outro, sabe? E aí... Qual é o nome? Kikuchi Fujimoto. São japonês? Esse é o nome... Japonês ou chinês? Acho que é chinês. Um é japonês e o outro é chinês. São orientais. São orientais, Então, no meu Instagram, que foi a postagem que no final todo mundo ficou sabendo, né? Porque eu não contei no início, porque a gente não sabia o que era, eu não queria alertar ninguém sem necessidade. E eu queria estar bem para as pessoas não ficarem preocupadas, porque hoje a doença, ela não me impede de fazer nada, entendeu? Ela é super controlada, não tem nenhum problema. A minha vida de atleta continua igual. Só tem que ficar alerta para poder, quando começar a doer, né? Saber que é ela, não é nenhuma lesão, sabe? É por conta dela. Mas, o que essa doença causa? Porque, assim, é uma doença rara. Né? Você descobriu isso. através do quê? Dos exames? Foi algum exame específico que você fez para descobrir? Foi o descarte. Não tem um exame específico. Foi o descarte. Como eu tenho sintomas de lúpus e linfoma, quando os dois dão negativos, não é nenhum dos dois, a gente direciona que é ela. E tem uma célulazinha que está presente no sangue, que também dá uma alteração. Ela fica em taxa elevada, sabe? O número dela fica muito alto. Acho que é hematócito, alguma coisa assim, eu não lembro mais. E aí, quando isso acontece, a gente fala, no caso do reumatologista, né, diz, é essa daqui. Né? E aí foi isso que aconteceu, assim. Então a gente começou a fazer o tratamento de controle, né, na época, eu tava sentindo muita dor, né? Eu tinha umas inflamações que apareciam no corpo, sabe? Do nada, assim, de pele mesmo, né? Então a gente fez o controle com o corticoide, né, na época, e com um remédio de imunidade, que quem tem doenças autoimunes, né, seja qual for, e quem também faz tratamento para câncer, né, tem imunidade baixa, né, toma também esses remédios para poder manter, né, taxa de imunidade normal, vamos dizer assim. E aí tudo se resolveu, assim. Então, eu já tinha voltado a treinar, inclusive, só que aí veio a pandemia. Em fevereiro, a gente fechou o diagnóstico em janeiro, né, assim que eu voltei do campeonato. E aí, em fevereiro, eu já estava voltando aos treinos. Só que aí veio a pandemia por volta de março, né? E aí tudo fechou. E aí, como eu faço parte do grupo de risco, eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? Se você faz parte do grupo de risco. Sim. Todo mundo que tem autoimune é um dos principais grupos de risco, né? Porque como ninguém tem imunidade pro corona, né? Pro vírus do corona, e a nossa imunidade, ela demora mais a responder, então a gente faz parte do grupo de risco por conta disso. Então, quando veio a pandemia, então quem tem, né, quem é grupo, tem que ficar mesmo em isolamento, né? Não pode, porque realmente é um problema. Então, assim, eu parei de treinar no período que foi... Porque aqui no Brasil não teve um lockdown, assim, parada total, né? Mas teve as recomendações de isolamento. Então, enquanto tava a recomendação de isolamento, que ainda tá, né? Você não pode encontrar com muita gente e tudo mais, mas assim... Eu fiquei sem sair de casa, assim, pra nada, mais de 3 meses, eu acho, assim. E aí, inclusive, de treinar, a gente teve que parar de treinar. Mas como não tava tendo campeonato, então não era nenhum problema. Era melhor, sabe, você parar esse cuidado que você arriscar, né, a ter alguma coisa que a gente não sabia como o corpo ainda ia responder, né? E você tá fazendo tratamento ainda? Tá tomando remédio ainda? Quem tem doença autoimune, você não tem cura de doença autoimune, né? Você mantém estabilizado, no caso as dores, né? Que é o que mais incomoda. O maior problema dessa doença, do lúpus também, é muito parecido com o lúpus, né? É a questão das articulações, né? Elas estão sempre inflamadas, vamos dizer assim. Então, quando você faz o controle com remédio, você não tem essas inflamações. Então, é isso que eu tô te falando, não te atrapalha em nada. É porque as doenças autoimunes, elas estão muito relacionadas com o estágio emocional. Então, estresse, você pode ter aumento da dor, né? Ansiedade pode ter aumento da dor. Então, você tem que ter esse lado emocional mais estável. Que, aliás,
Ela teve um super remédio nesse momento, na parte emocional. Aliás, não estava saindo de casa e encheu o coraçãozinho, Ai, meu né? Deus. Então, ela não estava saindo de casa e ela recebeu um super remédio que tem nome, RG, CPF, altura, né, dona É alto, Julie? inclusive, viu? Bem Ah alto. Ela lá, viu? criança. Não, é porque então, Brincadeiras à entre. parte, mas nesse momento, né, de desafiador aí entre 2019 e 2020, essa passagem, você teve a oportunidade de conhecer seu atual namorado, né? É o único, né? Foi o primeiro Seu e amor, espero que seja seu o único. amor, seu atual namorado, não, seu atual namorado que fala, seu namorado. Sim. Então, assim, seu amor, o amor da sua É para as vida, você pessoas descobriu um grande entenderem, né? amor, É para as pessoas entenderem como é que essa criatura arranjou um namorado se ela falou que ela ficou em isolamento, né? É porque assim, né? quando a gente descobriu o que de fato era, querendo ou não, foi um susto, né? A possibilidade do linfoma. Então, quando eu descobri Uhum. que não era linfoma, aí eu perguntei eu falei assim, agora tudo que eu quiser, tudo que eu jogava assim para depois, sabe? Por mais besta que fosse, sonhozinho besta, eu falei que eu ia fazer, né? Porque ia parar de ser boba, né? Tudo que E aí procrastinava e deixava para depois. é, e aí uma das coisas que eu sempre quis fazer há muito tempo, já que eu queria fazer, era tatuar o meu barco nas minhas costas. Eu tinha isso na cabeça. E aí, quando eu descobri que de fato não era linfoma e o médico autorizou, porque um pouco antes também, como a minha imunidade estava muito alterada, eu fui para 2 campeonatos, mas fora esses campeonatos que eu fui, que eu competi porque eu tinha que fechar o ano, eu estava em primeiro do ranking, eu não podia deixar de ir, até porque tem a questão do Bolsa Atlética, tem que manter resultado. Então, assim, no finalzinho eu não ia deixar o título escapar pelas mãos, literalmente, né? Uhum. Então eu fui participar de 2 campeonatos, vigiadas pelos médicos todos, me dando muito Uhum. sermão nos ouvidos, né? Mas eu fui. E aí, então eu fiquei um pouco antes do isolamento de fato começar, eu já estava em isolamento para evitar, como a imunidade estava muito bagunçada, evitar doenças a mais, né? E aí, quando a gente fechou o diagnóstico em janeiro, tudo bonitinho, não era linfoma, então eu fui autorizada a voltar à minha vida normal, vamos dizer assim. Eu falei, vou fazer minha tatuagem. E aí Uhum. eu fui fazer a minha tatuagem, que já estava mais ou menos em andamento, assim, o projeto, né? Só não estava Uhum. concretizado. E aí, quando eu fui no estúdio, né, marcar a tatuagem, o meu namorado estava lá fazendo a tatuagem dele. Que também há 16 Entendeu, anos ele queria gente? fazer. Quando é para conhecer, Acontece. acontece, não é? E aí, isso foi antes da pandemia começar, entendeu? A gente Uhum. continuou, aí a gente, enfim, eu fui fazer a minha também, tudo mais, a gente continuou a conversa e estamos namorando até hoje. Ah, que lindo. Fez Como 10 ele meses. chama? João Paulo. João. João Paulo trouxe um dos remédios que ela precisava, o amor, né, Julie? Companheirismo. Sim, ele acompanha tudo da Aliás, super você. força. Ah, que bom, eu tenho visto mesmo. Obrigada, hein, João? Aliás, Julie, o que você tem feito para suprir essa falta do esporte? É aí, ó, já respondeu a pergunta, não precisa nem me responder, ó. Tá com o pé na praia, tá ali, ó, todo dia na Era uma coisa praia. que eu sentia muita falta, né, o mar, porque Aham. Vitória Capital é sempre muito cheio, então assim, não dava mesmo para arriscar, sabe? A gente realmente Uhum. não arriscou. Agora eu voltei, a gente voltou a treinar. Eu sou a primeira do estúdio. Uhum. Cássio tá dando super força nisso. Eu sou a primeira a entrar no estúdio, só treino Uhum. sozinha, porque a princípio ia ter um campeonato em fevereiro, né? Ia voltar, os campeonatos iam voltar, ia ser lá em Porto Alegre o campeonato em fevereiro. Só que esse Uhum. campeonato acabou sendo cancelado, foi jogado para novembro. Então, provavelmente, todos os nossos campeonatos devem ser no segundo semestre, né? Desse ano. Então, aproveitei esse finalzinho de ano. A família do João, né, tem uma casa aqui numa praia que é bem deserta, assim, aqui em Guarapari, sabe? Não vê Uhum. ninguém mesmo. O pessoal que fica na praia são as famílias mesmo das casas, assim. Aí a gente Entendi. aproveitou para vir para cá. Você vê que a praia tá vazia, tá vendo? Ó, Olha lá, tem praia particular, gente. uma outra pessoa que caminha e tal, mas ela é bem vazia, assim, não tem aquele aglomerado, sabe? Então a gente veio pra Aham. cá pra poder ter esse contatinho com o mar, porque tava difícil já, um ano praticamente, né? Sem Imagino. competir já tem mais de um ano, então já tô meio louca já com isso. Aham. Mas pelo menos tem Ali ali o salzinho do mar, sabe? Pra sentir. já tem a brisa, né? Que É. delícia. Julie, falando da homenagem, né? Que você deu um spoilerzinho ali atrás. Recentemente você foi homenageada, né, na Calçada da Fama Capixaba. Qual foi a importância para você receber esse reconhecimento? Então, o Espírito Santo, né? A Secretaria de Esporte do Espírito Santo
que também é um apoio meu, né? Eu faço por conta dos meus resultados, né? Tenho a Bolsa Atleta aqui do estado. Ela teve a ideia de criar uma calçada da fama do esporte capixaba. Não é só dos atletas. Qualquer pessoa que tenha feito algo muito importante para o esporte, né, em nome do esporte do Espírito Santo, ela pode ser escolhida para fazer parte dessa calçada, sabe? Então, em 2019, na verdade, eles, no início do ano, eles anunciaram essa ideia e falaram que iam ser escolhidos 10 nomes, né, capixabas, não atletas, nomes capixabas, para fazerem parte dessa calçada. E em cada ano, pós 2019, eles iam escolher mais 5 nomes, sabe? Por votação. Tem um monte de critério lá que eles anunciaram. Enfim, e esses nomes vão ser adicionados. Então são estrelas mesmo, lá na própria área da Secretaria de Esportes, né? Que tem o ginásio de treinamento do pessoal da ginástica artística e tudo mais. Então a calçada fica lá. Isso foi em 2019. Aí no final do ano de 2019, a gente recebeu essa lista dos 10 primeiros selecionados e eu tava nela. Ai, que então, legal. Assim, foi super emocionante porque é o que você falou, é reconhecimento. Ainda mais no meu caso, né? Que vim num projeto social, enfim, que não tenho nenhum... Não é nome no sentido de conhecer alguém, sabe? Pela história não é mérito mesmo, de né? amizade, né? Tipo, amiga de reconhecimento. É de reconhecimento pelo que foi mesmo. Feito mesmo. Então, da história. Então, assim, foi muito emocionante, assim, porque por mais bobo que possa parecer, né? Supérfluo, vamos dizer assim, né? Não é... Mas é muito emocionante você ser reconhecida pelo trabalho, sabe? Claro que não é supérfluo, Poxa, é um remédio para a alma, vamos dizer assim. Não é nem ego, é um remédio para a alma que você fala, uau! Nossa, é muito legal. É como se subisse ao pódio. Qual a sensação? É como se subisse ao pódio no primeiro lugar? É mais ou menos isso, assim, sabe? E até mais, porque, olha, por mais que a gente... Igual, eu sou heptacampeã brasileira. Muita gente nem sabe. Não me conhece aqui mesmo, dentro do estado, muita gente não me conhece mesmo, porque é um esporte que não tem tanta divulgação, né? Mas aquilo ali, qualquer pessoa que vá na secretaria, tá marcado mesmo na história, entende? Vai passar anos e anos e anos e vai estar lá o nome, né? E foram os 10 primeiros. Você está fazendo parte da história. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, suas gerações, né? Vão ver isso. E é muito incrível isso. E assim, parabéns! Você merece, aceito, você merece todo esse reconhecimento. Se você chegou onde você chegou, se você recebeu esse reconhecimento, é porque é de mérito seu, é merecimento seu. É porque você foi capaz, é porque todos esses 18 anos, né? Isso. Todos esses 18 anos de esporte, você desempenhou aí uma linda história, um trabalho bem feito, você dedicou sua vida, você dedicou seus momentos, enquanto muitos estavam curtindo a praia, você estava treinando, você estava se preparando, então isso é mérito seu, com certeza, ó. Palmas para você, parabéns. Obrigada. Aliás, ela postou lá a foto dela com a estrela lá, gente, muito chique. É lindo. É tipo de Hollywood, a calçada da fama de Hollywood. É bem isso mesmo. A diferença é que quem não conhece a calçada da fama de Hollywood é como se fosse uma calçada qualquer que todo mundo pisa em cima e tá ali na rua. Ela fica ela fica dentro da secretaria mesmo. Ela é aberta ao público. Não tá aberta agora por conta da questão do Covid, né? Mas é reservada. Eu falo, não é tipo na rua. Não é na rua, fica dentro do... Fica em volta do principal ginásio, né? Poliesportivo lá da Secretaria de Esportes. Mas fica numa área que tem um muro, vamos dizer assim, né? É isso que você quer dizer. Tem toda... um lugar... O que eu quis dizer, assim, é um lugar histórico. Sim. Estado, né? Sim. É que eu falo, assim, eu vivi, quando eu fui pra Hollywood, tive a oportunidade de olhar na Calçada da Fama, eu olhei e falei assim, é isso? Porque, tipo, a galera senta no chão que todo mundo pisa pra tirar foto, que a galera deitada nas estrelas, né, tirando foto. Mas ali é, tipo assim, na rua, é como se fosse, assim, a 25 de março, Avenida Paulista, se sentar na calçada ali pra tirar foto. Eu falei, é isso a tal da Calçada da Fama? Eu achei que era uma coisa assim, uau! Né? Tipo, reservado, né? Assim, fechado. Mas não, é uma calçada que todo mundo pisa. Então eu valorizo mais essa daí, que é protegida, que é tipo assim, histórico, né? Não que ele não seja, mas é meu ponto de vista, gente. Não, entendi. Enfim. Acho todo mundo entendeu. É bem bonito, assim, sabe? É lindo.
E aí, então, assim, em 2019 eles lançaram, né, os 10 primeiros nomes, assim, eu tava entre os 10, então quer dizer, foi muito Parabéns. legal. E aí falaram que a inauguração ia ser em fevereiro, sim, porque tem o Dia do Atleta, né, em fevereiro. Só que Uhum. acabou que teve a troca de governo e tudo mais, deu uma atrasadinha, e aí veio a pandemia também. Então, assim, Uhum. atrasou. Aí teve a Uhum. seleção de mais 5 nomes no ano passado. Aí, quando deu um pouquinho mais de folga, né, com relação à questão do isolamento, aí eles falaram, não, vamos fazer, mesmo que seja menorzinho, porque eles queriam fazer uma festa maior, né, chamar a imprensa toda, ser aberta ao público mesmo. É por isso que eles estavam adiando, né? Só que acabou que ia Entendi. passar muito Não tempo, tinha já tinham como. selecionado mais 5. Aí, quando deu Uhum. uma brechazinha, um pouquinho, eles fizeram, mas só com a gente também, com o governador, um de cada Bem mídia, assim, da restrito. imprensa, sabe? Número bem restrito mesmo de pessoas, e fizemos a inauguração. Aí, segundo eles, quando passar a pandemia, a gente vai fazer uma foto oficial com mais gente, né, tudo mais, mas, assim, a Uhum. princípio, pelo menos tá lá, já entrou na história, Muito né? Teve legal. a Incrível. inauguração e elas estão lá esperando a gente para voltar depois que tiver tudo tranquilo, tiver passado esse sufoco todo, a gente voltar para fazer uma festa mais bagunçada. Do jeito que os Uma bagunça brasileiros maior. gostam. Com festa, com bagunça mesmo. Julie, para finalizar, qual mensagem você deixaria? Assim, a gente já contou sua história, contou sobre o esporte, desculpe, contou sobre a questão da saúde. Qual mensagem você deixaria assim para quem está assistindo a gente? Qual mensagem você deixa assim para todo mundo? A primeira, depois, por mais que o papo tenha sido ótimo, né? Mas a história é longa, Vivi. Você sabe que a história é longa, longa. Tem muita coisa aí nesse meio tempo. A questão da falta de patrocínio, né? Que também tiveram várias coisas aí que aconteceram nessa história toda. Esse sufoco todo que quem olha, né? 7 vezes campeão. Nossa, 7 vezes tudo isso, mas não sabe o que foi conseguir esses 7 campeonatos. Mas depois que o pessoal começar a acompanhar, assim, ver quem. Adiciona lá, tá, galera? No Instagram, começa a acompanhar, que tem bastante história. A primeira mensagem é nunca desistir, sabe, dos sonhos. Por menor que seja, por mais difícil que seja, se você quer aquilo dali, seja persistente, seja cabeça dura, teimoso, sabe? E vai Uhum. atrás, porque são sonhos que a realização dos nossos sonhos, ou pelo menos a tentativa de realizar eles, que fazem com que a gente fique grato, né? Seja feliz aquilo ali, né? Quando a gente abandona o que a gente quer fazer, você não é feliz 100%, né? Por completo. Isso é que move a gente, né? Então, assim, a persistência de seguir os sonhos é a primeira mensagem, assim, pro lado do esporte, pro lado da educação, né? Do que eu sou, né? Olhando para esse lado mais da saúde, é se cuidar mesmo, sabe? Sempre estar atento. Atleta, né, que é considerado super-herói, né? Você vê que até a gente fica doente. Então, assim, Atleta não é super-herói. atleta não é super-herói, gente. A gente é mais lascado que qualquer pessoa, no final das contas. Mas é isso, sabe? Se cuidar. Cuidar da saúde, se cuidar, tá sempre atento, né? Exatamente. Sempre atento. Aliás, foi o que sua mãe falou aqui. Às vezes algumas pessoas veem, né, os atletas brilhando, ganhando troféus e tudo mais, mas não sabe os bastidores. Então, muitos dos atletas dependem da questão financeira, por isso que eles têm Sim. patrocínio. Tem uma academia que patrocina, tem um fisioterapeuta que patrocina, enfim, sempre tem alguém auxiliando, ajudando, né? Porque para o atleta chegar ao pódio, gente, ele tem que ter uma preparação, ele tem que ter uma alta performance, né? E é o que a Alessandra falou aqui, eles passavam noites vendendo rifa. Para quê? Para levantar a grana suficiente para ela estar ali, né? Então, assim, tem os desafios e não foi por conta desses desafios que fizeram ela ou a família deixar de apoiá-la, né, para conquistar o sonho dela e tá aí. Então, até quem estiver assistindo, tiver interesse aí, ó, galera de capixabês aí, galera do Espírito Santo, eu tenho uma amiga que é professora de educação física, inclusive, Cariacica, a Mo, a Monissa é professora de natação, aliás. Então, assim, a gente sempre conhece bastante gente, né? Então, quem estiver assistindo, tiver interesse em patrocinar, né, entre em contato com a Julie, porque é muito importante para o atleta esse apoio, né? Porque muita gente. Em diversos sentidos. É porque muita gente exige da gente resultado, sabe? Mas não é. Pra gente ter resultado, a gente tem que ter todo um apoio por trás, né?
para você participar de campeonato, você tem que gastar, né? Então, assim, Uhum. nessa história de 18 anos, eu nunca tive um patrocínio que me bancasse um ano, sabe? Uhum. Sempre tive muito apoio. Minha família sempre me apoiou, que é o que a mamãe falou aí, né? Sobre a questão das rifas. A família inteira sempre apoiou muito, sempre me deu apoio emocional e financeiro não, porque é o que eu falei, a gente não é nenhuma... Apesar de estar na Uhum. vela, né? Mas não faz parte do mundinho da vela. Uhum. Então, mas eu sempre tive apoio da família, sim. Os amigos sempre ajudaram. Eu tive muito apoio. Igual falei, né? A minha equipe toda, eu não pago nada para minha equipe. Eles fazem porque gostam, porque acreditam no trabalho. Então tem apoio. A Bolt Lux também foi uma empresa que entrou agora com a gente. O Estado e a Prefeitura, eu tenho apoio com as bolsas atletas, mas são anuais, Uhum. dependem do meu resultado. Então, assim, é tudo muito no sacrifício mesmo. E a gente, só que é um exemplo, a gente consegue. Então, assim, mesmo com todo o sacrifício, a gente consegue. Eu queria, antes de eu terminar a carreira, que ainda vai demorar bastante tempo ainda, eu queria ter um ano, assim, tranquilo, sabe? Você pode velejar qualquer campeonato sem preocupação, só para poder sentir o gostinho e ver como é que é. Por enquanto, isso ainda não aconteceu, mas quem sabe, né? 2021 seja aí um ano de surpresas boas, né? Com Mas é isso, certeza assim. será. E vamos trabalhar aí para auxiliar nossos atletas, né? A Júlia aí que levou o nome do Brasil, entre outros atletas, né? Auxiliá-los e motivá-los e incentivá-los, né? A continuar, né? E a Julie, mesmo com o desafio que ela passou em questão da saúde, ela não desistiu. Ela está se superando cada vez mais, né? A cada dia se supera mais. A família aí apoiando, o João apoiando, o mar dando essa energia toda que ela tem. E é isso, gente. É não desistir, continuar firme, né, Julie? Isso Mais aí. uma vez, Julie, eu quero agradecer pela oportunidade de contar sua história, de levar informação para as pessoas, de levar sua história para as pessoas, tá? E já já nós vamos ver você velejando novamente, hein? Pode deixar. Assim que tiver campeonato, vai estar lá no Instagram. Eu sempre posto tudo aqui no Instagram, né? Das Uhum. datas, assim que forem começarem a serem confirmadas de novo. Sempre publico foto. Os treinamentos agora quando voltarem, porque por conta de Réveillon e final de ano, né? Então deu um aumento de novo em casa. Então meio que deu uma parada de novo, né? Por questão de segurança. Mas assim que tudo voltar ao normal, com certeza as fotos, os vídeos, para quem quer acompanhar, sempre tem alguma coisa aqui no Instagram. Quem tiver pergunta também pode fazer, vocês viram que a gente Manda. fala pra caramba, entendeu? Pode mandar, que a gente vai respondendo e vai Eu ser um vou deixar prazer. salvos os vídeos, podem comentar também, ou se não, manda inbox para a Julie, manda inbox para mim, a gente compartilha aí. E vamos, a intenção é compartilhar informação, compartilhar fé, compartilhar amor, esperança e motivar, né? E cadê esse pôr do sol para a gente terminar isso, Julie? Menina, ele hoje. Ah lá, Peraí, eu tá vou mudar a bem, câmera, peraí. ele tá Olha lá, ó. bem Tá ficando bonito. discreto, tá Mas lindo. apareceram umas nuvens pro lado de lá, tá vendo? Ali fica lindo. Mas apareceram umas nuvens do lado de lá que não estão deixando ele muito legal. Mas aqui já começou a ficar bonito, ó. Ai, Já tá, maravilhoso. Ai, que já, saudade dessa praia brasileira. já tá Mas tá começando a ficar bom. legal. Ah, Julie, obrigada. Sucesso. Que Deus te abençoe grandemente. Que 2021 seja de grandes notícias e grandes transformações na sua vida, viu? Um Muito beijo, obrigada, Vivi. Um beijo pra saudade vocês. Obrigada e pelo conte convite. Morrendo de comigo. saudade também. Tô esperando a visita aqui, viu? Pode deixar. Obrigada, pessoal, que estava aí assistindo e agora que assisti no IGTV que eu vou deixar salvo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.